Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, pessoas! Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever e hoje comigo tem o Marcos Martins. E aí, Marcos, tudo bem com você? Tudo bem, Juliano? Ah, que bom. Obrigado por estar aqui. E, bom, vou te apresentar aqui para os nossos ouvintes, né? Você que é autor, né, e ganhador de 2 concursos literários com as suas obras Aula de Português e O Beijo Musical. E o seu primeiro romance, O Caso da Mariposa Negra, foi publicado recentemente e se encontra na versão digital lá na Amazon. E, Marcos, eu queria começar a te perguntar sobre. Assim, essa introdução sua é bem legal, obviamente, para o nosso nicho aqui, que é literatura. Mas antes, né, de uma premiação, antes dos livros publicados, tem toda uma carreira ali por trás, né? A gente tem uma formação profissional, não só em letras, aí sim tem muita relação, mas você também é engenheiro florestal, inclusive fez mestrado na área, é professor, enfim, conta pra gente como que foi toda a sua trajetória. Beleza. Primeiramente, muito obrigado aí pela participação no seu podcast. Esse trabalho é extremamente importante para nós escritores, principalmente para os escritores independentes. Esse Obrigado. trabalho de divulgação é essencial. Então, um pouquinho multifacetado, né? Só um pouquinho, mas eu te Só um entendo que eu pouquinho. também sou engenheiro, então Olha só. também fui para a área de exatas, né? No Olha. caso, até antes da literatura. Assim, olha só também, né? Então, você também fez letras? Não, aí eu Ah, não fiz sim. letras. Eu fiquei de graduação, fiz só engenharia e fiz pós na área e tudo. Aí Ah, depois foi uma sim. migração total de carreira, alguns anos atrás. Entendi. Comigo aconteceu assim, né? Eu sou do sul de Minas, de Caldas, né? Uma cidade de Sei. 14 mil habitantes, pequena, Uhum. e eu sempre gostei muito de todas as áreas, né? Quando eu estudava lá na educação básica. Mas eu fui trabalhar, né? Trabalhei na C&A, em Poços de Caldas, trabalhei em vários lugares, e aí um Uhum. dia eu parei e falei assim, bom, eu tinha 19 anos, né? Eu falei, estava passando um comercial da EPTV falando que iam abrir mais cursos na Unifal, né, Universidade Federal Uhum. de Alfenas, e um deles era o curso de letras, com o Reúne, né, o programa lá do governo Lula que expandia as Uhum. universidades. E aí eu falei, bom, eu sempre gostei de letra, de português, né, era muito bom na parte de português. Eu falei assim, por que não, né, vamos tentar. Mas, como era uma universidade federal, então eu pensava assim, eu acho que não vai rolar, não vai dar muito certo, porque eu estudei a vida toda em escola pública. Mas não custa nada, né? Vou tentar. E fui, fiz o vestibular, passei, aí falei, putz, fudeu. Pi, foi o corte aqui, o que eu vou Tipo fazer assim, agora? passou, agora tem que fazer o curso, né? Passou, tem Como que que eu ir, vou né? agora? Porque assim, eu não podia trabalhar, né? De momento, assim, eu não E tinha você como teria que fazer mudar nada. também de cidade, né? Tive que mudar de cidade, exatamente. Tive que ir para Alfenas, né? Eu estava trabalhando em Poços de Caldas, eu me Sim. mantinha, né, com meu próprio dinheiro. Então, e agora, o que que eu vou fazer? Então, os meus pais, eles me ajudaram no início, sabe, do curso de letras, Uhum. do primeiro semestre. E a partir do segundo semestre, eu já consegui começar a dar aula. Então, eu consegui um cargo, né, em Serrania, que é um município de 7 mil habitantes, metade do meu, Uhum. e comecei a dar aula numa escola pública de lá, Escola Estadual de Serrania. Foi o primeiro lugar onde eu trabalhei como professor de língua portuguesa. Bom, então, já no E começo do curso de letras, você já colocou para prática o trabalho, né? exatamente, o segundo período já comecei a dar Legal. aula. E aí, em 2012, antes de acabar o curso, eu estava no sexto período, o curso tinha 8 períodos, né? Sim. 8 semestres, eu resolvi deixar o curso de letras. Cansou? Ah, não quero Deixei isso o mais, né? curso de letras e falei, vou fazer o Enem de novo, fiz o Enem, passei em engenharia florestal e fui para o Rio de Janeiro. Não, ainda teve a Desci mudança o de cidade, né? Paraná. De estado, né? Exatamente. Mudei completo, dei um, né, um Sim. turnaround, aí, um giro de 360 graus
e fui fazer engenharia lá em Seropédica, imagina, em plena Baixada Fluminense, Uhum. Rio 40 graus, e Seropédica é 50, né? Então, assim, Um pouquinho mais quente, um né? pouquinho mais quente, mas foi muito bom, sabe? A engenharia florestal me pegou de um jeito assim, eu caí de paraquedas, né? Sim. Mas eu me apaixonei pelo curso completamente. E aí resolvi fazer mestrado também na área, né, da engenharia Você meio que florestal, emendou graduação com mestrado. o mestrado, e ao mesmo tempo que eu fazia o mestrado em ciências Uhum. florestais e ambientais, eu fazia o meu curso de biologia, que eu complementei, né, fiz mais 2 anos, Sim, e também fiz 3 pós-graduações lato sensu, né, eu sou também especialista em educação inclusiva, em docência e prática de ensino em português e docência e prática de ensino em ciências. E olha que coisa doida. Eu me especializei em português antes de ter graduação em letras, porque eu é terminei minha curioso, é meio graduação em que você letras esse voltou, ano. né? Voltou às origens ali de Exatamente. estudo, né? Mas Voltei a fazer foi por letras. acaso ou você já pensou do tipo assim, você queria retomar a questão da língua portuguesa e tudo? Como Sim. que foi essa decisão? Letras foi minha primeira paixão, né? Sim. Então, a primeira vez a gente nunca esquece. É, Então, eu falei, não, o meu propósito de vida vai ser um dia terminar o curso de letras. E aí, bom, mas como que eu vou fazer? Nunca dava tempo, né? Porque tempo era algo que eu sim. menos tinha na minha vida. Então, Uma é, graduação, pós, um monte de coisa ao mesmo exatamente. tempo. Eu aproveitei a pandemia, né? Coisa horrorosa de se dizer, mas Sim, foi o que aconteceu. Eu aproveitei né, esse momento aí que nós não estávamos, né? Não precisávamos sair, sim, né? Não podíamos, na verdade, né? E aí, como eu estava em casa, eu falei assim: vou terminar o curso EAD, porque eu praticamente sei tudo o que eu preciso saber, porque foi a federal que me proporcionou. O curso de letras na Unifal é nota 5, né? Então é um sim. curso de excelência. Eu falei: bom, não que EAD seja ruim, não é isso que eu estou querendo dizer, mas é, ainda que fosse, né? Eu só precisava do diploma. Então, Sim. falei, vou terminar o curso. E fiz o restinho que faltava na Unisanta e finalizei o curso de letras, entendeu? É, o Então, objetivo era assim, diploma mesmo, né? Então foi da é, forma mais prática que você tinha ali exatamente. disponível, né? E o mais incrível foi que letras nunca saiu da minha vida, não só por conta de ser escritor, mas também porque enquanto eu fazia engenharia florestal, que é um curso integral, né, como você sabe, Sim. engenharia, é difícil pra caramba, né, Uhum. para não dizer outra coisa, é, eu dava aula, né, eu me sustentava com o que eu tive do curso de letras. Mesmo não tendo diploma, eu entrava nos concursos aí que não precisava de Sim. diploma, né, para curso pré-vestibular, não sei o quê. Então, dei aula no PVS do Rio de Janeiro, dei aula no pré-vestibular da própria UFRJ, né, onde eu estudava. Sim. E como eu passava em primeiro lugar, eu já ia, né? O que me sustentou em Seropédica esse tempo todo foi justamente o que eu adquiri no curso de letras, entendeu? É curioso. E eu imagino que talvez a literatura nunca tenha saído, mas de repente uma forma bem técnica, né? A gente está falando de estudar, não só para graduação, mas para concursos, né? Sim, Tinha sim, muito. tempo, cabeça, vamos colocar assim, para escrita, para desenvolver uma literatura Uhum. fora dos textos técnicos? Como que você lidava com isso nessa Sim. época? O que que eu fiz, né? A minha cabeça, ela funciona assim, numa loucura, assim, num looping muito doido, né? Então, estou pensando em várias coisas ao mesmo tempo, e enquanto eu estudava, eu estava lá na sala de aula estudando, eu estava lá escrevendo poema sobre o assunto que o professor estava Sim, dando, por exemplo, né? Estava lá na aula de zoologia, estava lá meio que uma escrevendo meu distração poema. ali, né? Meio que uma. Exatamente. E Ah, era que uma forma curioso. também de ajudar a gravar a matéria, né? Porque enquanto eu fazia o poema, eu estava refletindo sobre o que o cara estava Ah, falando que ali, os curioso. conceitos. E daí É, que surgiu o livro Aula de Português? Tem alguma relação nesse sentido? foi um conto, né? Foi um concurso que teve. Eu fiz esse conto, nem foi para o concurso, né? Eu submeti depois. Sim, É, ele foi pensado, na verdade, em todo o meu contexto, né, de professor, de língua portuguesa e tudo sim, mais, só que ele foi pensado ele foi projetado dentro da biblioteca onde a minha mãe trabalha, em Caldas, eu estava lá com ela, ajudando, né, com os livros e tudo mais, eu disse, mãe, quer saber, eu vou escrever um conto. Aí do a mãe, nada, então né? vai, Aquelas à ideias que vontade. surgem, né? De repente ali. Exatamente.
os insights, né? Aí eu falei assim, vou escrever um conto. Ela, tá, beleza. Aí deixou eu usar o computador lá da biblioteca e eu comecei. Cara, não sei se você já ouviu falar de um conto do Lima Barreto que se chama Nova Califórnia. Uhum. Já ouviu falar Já desse ouvi conto? falar, eu escrevi um artigo sobre ele, mas eu nunca li. Aí eu lembro, sim, Sim. da referência. Ele conta, né, basicamente assim, faz uma crítica sobre é, essa nossa necessidade do ter em relação ao Uhum. ser. Então, assim, as pessoas se matam, né, nessa história por conta de achar que conseguiram transformar ossos em ouro, né? Então, elas começam a matar umas Uhum. às outras na cidade e tudo mais. Eu falei assim, vou fazer um conto, não em uma forma de pastiche, mas fazer um conto que faça referência ao Lima Barreto, que eu amo Lima Barreto, e Uhum. que eu possa, ao mesmo tempo, colocar o meu, né, a minha personalidade nesse conto. Então, no final de todo o conto, você vai perceber que aquilo tudo que foi escrito não passa de um conto que um aluno está lendo numa aula de português para a professora. Legal. Relação interessante. Que massa. E eu gosto desse tipo de jogo, né, técnico, de fazer esse tipo de metalinguagem, que Sim. foi o que eu fiz justamente no romance, né? Casa Mariposa Negra, ele é baseado, assim, o pano de fundo é esse tipo de jogada, né? Que você acha que está acontecendo tudo e de repente você leva uma rasteira e percebe que não é nada daquilo. Ah, que massa. E antes da gente falar do romance, de fato, que esse é o último lançamento, né? Tanto o aula de português quanto o Beijo Musical, que queria que você falasse um pouco dessa crônica também, Sim. teve premiações, né? Sim. Também ocorreu da mesma forma que a escrita, meio que de repente, assim? Ou O foi beijo pensado para musical, não. tal? Como que Não foi? foi, não. Ele também foi assim, não vou dizer do nada que esse já foi um pouco mais motivado, né? Ele é envolto de uma nostalgia, sabe? Uhum. Porque eu morava longe, né, da minha família, em Sim. Seropédica, como eu te falei, e de repente eu morava, imagina só, gente, Seropédica, assim, eu amo aquela cidade, amo principalmente as pessoas de lá, mas ela não é uma cidade planejada e nem bonita, como a maioria né, das cidades do Brasil. Sim. E muitos lugares não tem nem rua pavimentada, né? E eu morava de frente para uma igreja evangélica, que às 7 horas da manhã no domingo, imagina, já Sim. começava com os louvores, né? Muito alto. Aí eu, meu Deus do céu. E na esquina tinha um boteco, era muito engraçado, né? Porque tinha a igreja evangélica de um lado, na esquina era um boteco. E no boteco É. tava truando Bruno e Marrone, Que é aquelas normal também antigas, do né? interior, né? Nada de estranho, né? Exatamente. Nada de diferente, né? Nada diferente. E aí eu falei assim, meu Deus, e eu comecei a escutar aquelas músicas antigas, Bruno Marrone, Uhum. Poporris, né, aquelas músicas, eu falei assim, meu Deus. Aí comecei a me lembrar de coisas que aconteceram comigo no passado, porque os meus pais, eles se separaram, né, uma época, e depois voltaram, mas nesse meio da separação, eles ficavam, é, o pano de fundo aí da separação deles foi o Bruno Marrone, né? Porque eles só ouviam Bruno Marrone. Um ouvia de um É. canto, quando estava na casa do outro era Bruno Marrone também. Eu, meu Deus do céu, eu fiquei me lembrando de tudo aquilo e fui escrever o beijo musical, embasado nessa Que história, legal. nesse episódio aí dos meus pais. E então, assim, acaba que o seu viés criativo, você acaba que incorpora muito o que você vive numa realidade ali, é o seu principal insight para escrever, né? Não Sim, necessariamente você vai criar uma história, entre aspas, do zero. A sua história sim, ela é criada com o que acontece no meio e você absorve isso de tal forma para montar uma história. perfeitamente, é isso mesmo. Inclusive o que acontece com esse romance, né, que eu escrevi, que as Sim. pessoas que leram me perguntam, mas você inventou disso daqui de la nada, né, como dizem os espanhóis? Não, Aham. muita coisa que está ali foi vivida, de verdade, coisas que eu não posso dizer exatamente como aconteceram, mas que Aquela foram dose de vividas. ficção, né? Coloca É, aquela boa dose exatamente. de ficção, né? Os meus amigos Que estão legal. vivos, estão aí para contar a história. Menos uma E que foi parte, né, depois quando a gente for falar disso, ela infelizmente faleceu aí ano passado. Ano vamos passado não, falar até perdão, da ela história faleceu do esse ano. livro, porque eu tô com a página da Amazon aqui aberta.
E é uma capa meio macabra, né? A gente tem ali Sim. a marcada dentária ali, né? O que que é a história? Fala pra gente. Então, dessa capa aí que você comentou, né, foi um presente de um amigo, né? Ele leu o livro e ele falou: Meu Deus, deixa eu fazer a sua capa. Eu falei: Ah, vai lá e faz, né? Meu amigo Davi aí, se você estiver Aham. escutando, um abraço aí para ele. Não sei se você vê uma caveira, mas Exato. também por trás dela tem as asas de uma mariposa. Tenta Eu olhar tô reparando. direitinho se você É, vai conseguir ver. tá, eu abri maior aqui a tela. Isso, é como então se estivesse transmutando a mariposa, né, Sim, nessa caveira. E é o legal. caso da Mariposa Negra, né, que ele vai contar a história, né, de um serial killer que dentro da universidade onde eu estudei, né, o FRJ, Sim. e ele está matando alunos e a partir de um momento começa a se perceber que ele está matando não quaisquer alunos, mas alunos do grupo LGBT, né? Aí o Uhum. pessoal LGBT, especificamente do alojamento, né? Masculino aí da Rural. E eu morei no alojamento, né? Então tinha essa Uhum. propriedade, essa cor local aí para colocar na Você história. conseguiria imaginar muito bem ali o cenário, né? Rotinas. Exatamente, rotinas, isso mesmo. E aí o pessoal começa a notar também que não tem nenhuma ação concreta da reitoria, né, das pessoas que deveriam intervir. Eles abafam todos os casos das mortes e os Sim. alunos começam a ficar cada vez mais amedrontados, né, sem saber o que fazer, mas eles também não têm certeza se essas pessoas realmente morreram, porque do nada elas desaparecem, né? E aí, né, o livro, no decorrer do livro, você vai perceber que realmente é, né, um serial killer. E pode dar spoiler? Como é que é aqui? Por mim, pode. Talvez algumas pessoas podem ficar É, bravas com a gente, podem né? às vezes não gostar, né? Mas o que que vai acontecer, né? Esse grupo de estudantes, né, principalmente os LGBTs ali, eles Sim. vão se unir, né? Tem uma estudante trans, tem, né, uma garota lésbica que é do centro Uhum. acadêmico, tem os gays, né, que estão ali também em volta. Então eles vão se unir, né, para como se fosse um Scooby-Doo da vida, vão se Sei, unir num sei. grupo para tentar desvendar, né, essa identidade de quem seria esse serial killer, sabe? E aí Uhum. tudo vai acontecendo, né? As tramóias, né? Tudo que vai sendo revelado. E no final porque na verdade são duas partes, né? Seriam dois livros. Eu escrevi o primeiro livro Uhum. em Que é esse, né? 2020, Esse é o que primeiro, né? No caso. na verdade esses são os dois. Ah, tá. Tá, legal. Ele é uma primeira parte, né? E que eu escrevi em 2020. E aí eu fiquei num eco de 2 anos, né? Perdão, um hiato aí de 2 anos, e escrevi o segundo livro, que se chamaria Uhum. Reencontro, mas eu mudei, eu falei assim, quer saber, eu vou juntar tudo e vou publicar como São um só. só. Por isso que ele tem Sim. 379 Tô páginas, eu vendo acho, aqui, alguma coisa aham. assim. Porque, na verdade, é a junção de duas obras. Eu acho que eu até pequei um pouquinho nisso, porque o interessante seria a pessoa ler o primeiro, né? Ela ter aquele choque e tudo mais, passar um tempo para ela ler o segundo, porque se você ler tudo, né, corrido, Sim. não sei se dá o mesmo efeito que eu gostaria que tivesse, sabe? Mas já foi, né? Então. Tá E aí o que publicado que já, né? acontece? O que que acontece? No final do primeiro livro, você vai perceber que nada daquilo era real, que tudo aquilo não se passava de um romance que um aluno estava escrevendo para um concurso literário. E Entendi. ele está lendo esse romance para o amigo dele, Eu certo? acho bem legal, né? Você falou muito de metalinguagem, né? Dessa relação. Uhum. São aqueles livros que contam histórias de escritores, né? Eu acho tão legal isso, né? Seja E de forma explícita ou não, porque tem uns que desde o começo já fala, né? No seu caso é que é o caso do spoiler, né? Que é isso. revelado ali para depois pro leitor. Acho bem legal isso. Eu guardo até praticamente os últimos parágrafos para a pessoa entender isso. Aham. Porque, assim,
primeiro que dentro da história já é uma loucura imensa, né? Porque Uhum. vão descobrir, né, a identidade do serial killer, mas vão descobrir que, na verdade, quem é o serial killer não é o serial killer que em si. Por quê? Porque essa pessoa ela tem um transtorno de personalidade. Ela acredita Entendi. que né, ela é essa pessoa, né? Não vou dizer quem é, para não dar o spoiler total. Sim. Ela tem uma outra pessoa com quem ela sempre conversa, com quem ela sempre está junto. E aí, no final das contas, ela vai descobrir, né? a Outra pessoa vai revelar para ela que o serial killer é esse companheiro dela aí, né? Com quem ela conversa, com quem ela tem diálogos, mas que na verdade essa pessoa é ela mesma, por conta Do dessa transtorno. personalidade Aham. trincada que ela tem, desse transtorno que ela tem, né? Tem o Curioso. nome aí da Uhum. enfermidade que ela sofre e tudo mais. Sim. E aí é essa confusão toda, e no final se descobre que não se passava de um Sim. romance, uma invenção, tudo aquilo, né? Esse é o E primeiro livro, né? A primeira legal. parte. Primeira parte do livro, né? Aham. Isso. A segunda, né? Esse menino, né? Esse escritor, ele tá lá tentando publicar, né? Ele queria publicar para concurso. Uhum. Ele tá tentando publicar. Na hora que ele vai publicar, o gato dele passa com o rabo na tomada do computador, o computador é viciado e ele perde a oportunidade, porque eram os últimos Uhum. 5 minutos do segundo tempo. E ele não consegue publicar esse romance. E aí ele fica muito chateado com isso, vem um apagão Uhum. também, né? Tá tudo escuro, e aí do nada ele começa a ouvir vozes. Que vozes são essas? São as vozes, é a voz do narrador do primeiro romance, que eu, Que inclusive, não legal. contei. O narrador do primeiro romance, ele é uma Uhum. das vítimas do Mariposa Negra. Ele foi Entendi. assassinado, ele está contando do outro lado. Então Aham. é como se ele estivesse Curioso. manifestando no escritor, né? O escritor está lá recebendo o espírito dele e está lá psicografando tudo aquilo. E aí essa voz do narrador começa a vir de novo na mente, na cabeça do escritor, e ele Uhum. é compelido, ou quase obrigado, né, por conta de tudo que esse Sim. espírito faz com ele aí, a voltar a escrever, a contar o resto da história. Por quê? Porque aquela pessoa que tinha outra personalidade, que era ela mesma, e que, né, se descobriu ser serial killer, Uhum. não é o serial killer. Cara, que curioso, é muitas voltas, né? Muitas Principalmente não. fazer essa ponte entre, né, a questão da narração da primeira parte para a segunda. Foi muito desafiador escrever aí, porque não é uma história tão linear, vamos colocar assim, não é Não, ela é tão. completamente perde totalmente a linearidade, porque a intenção era essa, Juliano, de Sim. quebrar o thriller normal, sabe? Essa era a minha intenção, Legal. de fazer um thriller no ar, né, Uhum. com temática psicológica, com metalinguagem, né, metarromance, e misturar tudo isso e dar esse Ah, resultado que aí que deu. curioso, que legal, que legal, bem, bem interessante. E por se tratar de um primeiro romance, né, dessa primeira experiência, é, eu imagino, né, que você deve ter outras histórias, que te deu até um incentivo, né, um a mais ali para você avançar com mais livros, com mais romances, né? Tem planos assim, porque foi publicado agora, foi em agosto, né? Pelo menos a data que está aqui Foi. na Amazon, tá bem recente, Uhum, poucos meses. Mas sim. isso serviu também de um combustível para continuar escrevendo, para continuar na carreira literária? Como que você pensa em relação Uhum. a isso? Pensando Não, em com planos, né? certeza. Com certeza. Esse livro, na verdade, nem foi o primeiro romance que eu me dei a oportunidade de escrever, sabe? Uhum. Eu tenho outros dois romances que eles começaram a ser escritos lá na época em que eu estudava letras na Unifal, mas que eu parei. Ah, tá. Então, é um aborto não abortado. Eles ainda Uhum. estão aqui. Um dia eu ainda vou continuar. Sim. Um se chama Divinas Libertinas e o outro se chama Aurora. Então, Que são dois legal. livros que eu ainda quero terminar, né? Paralelamente a isso, tem a continuidade do caso da Mariposa Negra. O pessoal está Sim. pedindo, né? O pessoal que leu está falando assim, não, mas eu estou vendo que aqui no final do segundo livro
não acaba a história. Ó, e te Por falar que é quê? algo que vão te Porque perturbar muito, tá? Porque o primeiro livro que eu publiquei, é, eu deixo um final que incomoda muita gente. E foi proposital. Muita gente fala que não gostou, fala por conta do final. Aham. Eu não ligo porque eu sabia disso. E muita gente pede a continuação, né? Tipo Sim. assim, pô, ficou meio aberto. Eu acho isso, mas não sei se é. É tipo assim, para responder algumas perguntas, né? Uhum, Aí, exatamente. quando eu falo que estou escrevendo alguma coisa e tal, as pessoas falam, ah, tá, então é a continuação do livro Lucas? Eu falo, não, não é. Já É a pergunto. continuação? Não, não é. Então vai ficar até lançar, independente do Meu que você Deus. escreva, alguém vai perguntar isso, sabe? Aham. Ah, Eu tenho esse plano, né, assim, de continuar, mas eu não sei quando. Eu não vou, né, falar data nem sim, nada, porque esses romances que eu escrevi, que eu falei para você que eu fiquei 2 anos entre um e o outro, né, entre as duas partes. exato. O primeiro eu escrevi em 5 dias. Em cinco Bem dias. rapidinho, né? Bem, Ininterruptos. aham. Assim, né? Enfim, não Focou ali quase interessa o 100% que. ali de rotina, deu jeito e escreveu quase Exato. tudo. Escreveu tudo, né? Madrugadas não existiam na minha vida nessa época, nessa semana. O segundo, eu escrevi também batido, mas foram 7 dias, que esse foi um pouquinho maior. Uhum, sim. Porque eu sou assim, eu não escrevo, eu não tenho um hábito assim, todo dia eu vou escrever um pouquinho. Eu não consigo, não consigo, não faz parte de mim isso, entendeu? Eu Quando eu também pego e não falo, gosto vem um porque negócio assim, parece que quebra a escrita, né? Tipo assim, não um uhum, texto técnico que você pode escrever um pouquinho. exatamente. A criatividade É tem a que estar ali, o momento, criatividade, o feeling tem que. Então, assim, sim. quando pega, A escreve musa tem muito, que vir depois. soprar aqui no ouvido. É, assim, às vezes pega um dia, escreve lá 5.000, 10.000 palavras Isso, e fica uma semana sem escrever, mas é uma preparação para chegar nesse dia e escrever muito. Muito exatamente, para mim também. exatamente. Eu não consigo, cara, é muito assim, igual os contos, as crônicas, eu tenho uma página, né, no Facebook que se Uhum, chama Sombra do Olimpo. Lá eu publico os meus poemas, contos e crônicas. legal. E é sempre assim, é na hora que vem, eu tenho que parar o que eu estou fazendo, vem um poema, escrevo e publico. E também não Sim. fico ali lapidando, eu escrevo e publico. Um dia, quiçá, assim, né, a gente vai lá, dá uma olhadinha e muda alguma coisa, né, vê se está certa a Uhum, metrificação ou não, e pronto. Mas é sim. batido, entendeu? Vem a inspiração, tem que escrever, tem que fazer. Senão, Ah, legal. eu É, não consigo. também eu compartilho também dessa forma, né, criativa de escrita. E Marcos, deixa eu te perguntar, né? A gente falou, né, naturalmente que da sua profissão, você é profissional de letras, escritor. Como que a graduação, né, a especialização também, Uhum. te ajudou e te ajuda na vida de escritor? Sim. Então, você tem um contato com a língua É, muito maior que a maioria das pessoas, uhum. né? Sim. Eu sou meu próprio revisor, meu próprio Isso, é. editor. Eu sou, né? Faço tudo ali Multitarefa, do né? meu livro. Às vezes a gente, né, se perde um pouquinho. Eu acho que eu vou até Sim. contratar alguém para dar uma última olhada, A gente assim, fica sabe, no viciado, texto. né, com o É, nosso olhar com a leitura, né? exatamente. A gente, às vezes, até mesmo eu que trabalho com revisão de texto, Sim, às vezes passa batido alguma coisa, né? é Porque a gente, natural. como você mesmo diz, a gente se acostuma com a nossa sintaxe, com o nosso jeito de escrever, né? Uhum, E às vezes passa alguma coisa despercebida. Mas assim, o curso de letras para mim foi essencial, né? Porque eu entrei em contato, eu não tinha um olhar armado antes do curso de letras. Então, assim, minha vida entendi. com relação à literatura se divide antes, né? E pós curso de letras. Porque a gente se Uhum, arma de, né, tudo técnico que a gente consegue absorver do curso, né? Os textos técnicos da literatura, os movimentos, não só essa parte de história da literatura, sim. mas principalmente da crítica literária, né? Que existem aí os movimentos, né? Formalismo russo, New Criticism, estética da recepção, e você vai pegando tudo aquilo, vai falando assim, nossa, o que que eu posso adotar disso na minha escrita, né? O que que eu posso usar? As técnicas que eu usei, por exemplo, aí, né? Metalinguagem, Sim. fluxo de consciência, são técnicas que já foram utilizadas pelos Sim. autores com os quais eu tive contato no curso de letras, né? Então, James Joyce, Virginia Woolf,
Aqui no Uma Brasil, base Clarice teórica muito Lispector, forte, né? É uma... sim, Legal. E aí você exatamente. coloca, e acaba que, de fato, você coloca toda essa prática na sua escrita, né? Na sua escrita Sim, ficcional. É um exatamente. exercício, né? Vamos colocar assim de... É isso, é a parte prática, né? Parte Uhum, toda essa teoria absorvida, né? E isso te sim. coloca na frente, eu tô falando que é, os outros escritores são piores nem nada, mas de fato você tem Uhum, um ganho muito grande por um domínio muito maior da língua portuguesa, porque quando eu comecei a uhum, escrever, é até uma dica que eu dou para quem quer ser escritor e tudo, é escrever, se possível, todo dia, e vai escrevendo de qualquer jeito e vai se aperfeiçoando. Mas é uhum, muito uma prática que a gente vai pegando, né? Hoje, quando eu pego para escrever, é muito mais fácil. Mas poderia ter sido mais tranquilo desde lá do começo se eu tivesse uma base é, teórica, né? Que sim, você tem, realmente. né? Então é um ganho muito grande, imagino, né? Para essa fluidez da escrita também, né? Essa fluidez da escrita, eu acredito que seja muito por isso também, né? Por ter esse domínio gramatical que ajuda, né? Porque às vezes você fica em dúvida, como é que escreve essa palavra? Tem vírgula ou não É, tem? Não sei o quê. E aí você, vocabulário né? também, né? Vocabulário. Então, assim, você vai travando a sua escrita com coisas que Perfeito. não teria necessidade, né? E então eu vou e não paro Sim, não, até tá chegar no certo. último ponto É, final. legal. É bem assim mesmo. Ah, que bom, Marcos. Bom, chegando aqui no final da sua conversa, obrigado, fico bem feliz. A gente não comentou no começo, mas demorou essa gravação, porque semana passada tivemos problemas técnicos, mas hoje ocorreu super bem. A gente conseguiu aqui fazer os nossos 40 minutinhos de bate-papo. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Verdade, nossa, passou muito rápido. Não, eu tenho um Que cronômetrozinho aqui delícia. da chamada, tá mostrando os 40 minutos, mas É que a é, conversa tá boa, né? Quando a é prosa tá boa, a exato, gente nem vê o tempo passar. exato. E isso é até bom para o ouvinte, porque provavelmente quem vai começar a conversa não vai se dispersar, vai chegar até o final, isso é bom para nós, né? Então, É Marcos, verdade. é isso. Queria agradecer, desejo sucesso na literatura. O Casa Mariposa Negra foi publicado, igual a gente falou recentemente, tem muito a crescer ainda. Próximos livros também, e espero que você tenha gostado. Adorei, Juliano. Muito obrigado de coração aí pelo convite, né? E qualquer coisa que você for fazer também, que eu puder contribuir, pode me chamar. Vou fazer a chamada lá no Instagram também, no meu Aham. canal do Legal. YouTube. Ótimo. Estamos juntos aí, viu? Muito obrigado, tá bom? Obrigado. E antes da gente finalizar, como que as pessoas te encontram? A gente falou aqui, o seu livro, né? Ele está publicado na Amazon, né? De Isso. novo, o Casa Mariposa Negra, é só colocar lá facinho de encontrar. Mas para Uhum. quem quiser te conhecer também, você compartilha muito da sua vida como Uhum. professor, das disciplinas que Isso. você leciona. Qual que é o melhor canal? O Instagram mesmo? Como que as pessoas te encontram? Muito bom você ter me perguntado isso, porque eu tenho um canal no YouTube que é justamente para Ah, que fornecer legal. aulas gratuitas aí para o pessoal que, né, tem Uhum. interesse em fazer Enem, concurso público. O canal se Ah, chama que ótimo. Martins Textual, né? Então tem aula de gramática, de redação do Enem, Muito vários, né, bom. língua portuguesa. E no Instagram, para quem quiser me encontrar também, é @profmarcosmartins01. Também é um Instagram voltado esse, como é também pessoal, né? Ele Uhum. mistura um pouquinho profissional com pessoal. Sim, Então, meus stories é um pouquinho dessa minha dinâmica daqui de Madrid, né? que Que estou legal. fazendo outra graduação, a graduação em administração e finanças, tem nada a ver. Mas aí o pessoal vê lá no Instagram Ah, que também. bom. É bom que tem as duas opções, né? Dependendo da forma que ela quer consumir o É, conteúdo, tem essa versatilidade. Bom, verdade. Marcos, então é isso. Muito obrigado Tá novamente. certo, Um Juliano. Eu que abraço e até agradeço. breve. Abração, meu querido. Tchau. Tchau, tchau.